só depende de nós. Oi, gente, boa tarde. Terminando a semana. Bom, eu queria saber de vocês, né? Será que alguém teve coragem de colocar a mão na consciência e se perguntar se tá exagerando no álcool? Alguém aí chegou a alguma conclusão de que precisa diminuir, de que precisa se cuidar? Alguém que tenha história de alcoolismo na família? Ou começaram a perceber sinais em algum familiar? Eu sei que eu não vou ter esse retorno hoje, mas eu espero que a resposta a essa pergunta seja sim. De qualquer forma, uma das coisas que eu não falei, que eu acho que é essencial, é o seguinte: pôs a mão na consciência. Reconheceu que não tá tendo controle, que tá difícil, que já tá causando danos. As pessoas ao redor também já estão percebendo, já estão reclamando, já estão se afastando. Chegou a essa conclusão, tá bom, e agora? O que eu vou fazer? Tem gente que consegue sozinho, mas tem gente que não consegue. E quem não consegue tem que admitir, falar, poxa, não tá dando pra mim. Eu não tô conseguindo ter o controle. Eu acordo, falo, hoje eu não vou beber, e quando vê eu tô bebendo. Aí eu prometo que no dia seguinte, não tô... Ou seja, é tipo dieta, sabe? Você deixa sempre pra próxima segunda-feira. Se já tá desse jeito, é porque não tá tendo controle. E sinceramente, não é vergonha nenhuma, né? É difícil. A gente tem que entender que é uma doença, né? E quando a gente tem uma doença, a gente tem que pedir ajuda. E eu vou dar um exemplo familiar mesmo. Meu avô procurou ajuda. E ele procurou nos Alcoólicos Anônimos. Foi muito interessante, porque no dia em que a gente sentou para conversar, por um segundo, eu vi até um semblante de orgulho, sabe? Nele. Porque ele foi para os Alcoólicos Anônimos, frequentou, realmente parou de beber. E ele me contou, ele falou, Priscila, teve um dia que eu fiz um discurso falando sobre isso, sobre eu ter sido um sofredor, sobre a vergonha que eu senti. E aí ele começou a chorar. E ele falou assim, eu chorei muito nesse discurso, as pessoas choraram. E ele falou, mas ficou marcado na minha vida. Ficou marcado porque um tempo depois, a esposa de alguém que estava lá chegou para ele e falou, nossa, Ito, esse discurso me marcou. Você não tem ideia de como que me ajudou, como que ajudou meu marido. Então, eu acho engraçado isso. Eu tenho certeza que o discurso dele foi feito de coração, sabe? Que ele conseguiu se abrir, falar tudo que ele sentia e colocar toda aquela dor pra fora. E eu acho que, sabe aquela ferida que ele anestesiava com álcool? Ele conseguiu curar. E acho que ele curou assim, falando, convivendo com outras pessoas, vendo que ele não era o único, que tinha mais gente com a mesma dificuldade, que ele não precisava ter tanta vergonha, que infelizmente tinha sido uma passagem da vida dele, mas que ele tinha escolha para mudar e ele escolheu mudar e era isso que importava, que nunca era tarde para mudar. E é isso é algo que me emociona muito, porque ter a coragem, né? Primeiro que você precisa ter a coragem de buscar ajuda, ter a coragem de admitir que você tá impotente, que você não tá dando conta. Então eu nunca enxerguei meu avô como uma pessoa má. Eu sempre enxerguei como uma pessoa que tinha uma dificuldade, que tinha uma doença e que, infelizmente, ele não estava dando conta de cuidar daquilo.
E eu tenho um orgulho muito grande de falar que ele conseguiu parar. Não me interessa se ele demorou muito para parar, sabe? Mas E eu vi esse orgulho nele quando ele me contou que tinha feito aquele discurso, que as pessoas tinham se emocionado, que ele tinha inclusive conseguido ajudar outras pessoas. E é isso, ele falou assim, eu não sei por que eu tive que ser alcoólatra. Eu falei, olha, vô, eu também não sei. Mas talvez você tenha sido um exemplo pra gente do que a gente não deve fazer. Eu falei, talvez foi uma maneira de nos proteger. Eu falei, talvez nós, netos, vendo tudo que você passou, a gente não vai se arriscar tanto, a gente vai se cuidar mais. A gente tem essa escolha, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente acha que ele é o problema, mas no fundo ele não é. Ele é só uma pessoa que tinha uma doença e que precisava de ajuda, que procurou ajuda. Eu acho que os alcoólicos anônimos acolheram ele. Sinceramente, acolheram mais do que a própria família, né? E é isso, eu queria dividir isso, dizer que se alguém estiver precisando de ajuda, procura. Sabe, conversa com alguém que acolha, que dê abertura. Pedir ajuda não é um problema, né? O problema é se deixar adoecer e se manter doente. Eu acho que isso sim deve ser evitado, né? O que eu deixo para vocês então é isso. Se detectou, se percebeu que tá perdendo o controle, procura ajuda, gente. Tenha coragem. Coragem de pedir ajuda, coragem de se encarar, de enfrentar esse medo e de tentar melhorar. Vai fazer bem para você e para todas as pessoas ao seu redor. Esse podcast foi editado por Caracool Studio.